Oi, gente, tudo bem? Olá, olá. Estamos aqui hoje para encerrar a primeira temporada do nosso podcast do Logomaquia, né, Alex? Sim, temporada aí que já rendeu muitos debates, hoje vamos nós 2 conversar mais um pouquinho. Isso. E como não poderia deixar de ser, né, a gente passou a temporada toda entrevistando vários profissionais de diferentes áreas sobre a área de especialidade de cada um, né? Para que eles pudessem trazer para a gente perspectivas novas, para que a gente pudesse entrar em discussões a partir desses pontos de vista que não eram os nossos, e foi muito legal, né, muito Muito. engrandecedor. E aí a gente pensou que para terminar essa temporada, a gente vai falar do assunto que a gente mais gosta e mais vive no nosso dia a dia, que é a educação. Falar um pouquinho de escola, falar um pouquinho desse retorno pós-pandemia para a sala de aula, pensar como está isso dentro do ambiente escolar, tanto para professores, quanto para alunos, quanto para gestão, e tentar pensar um pouquinho aqui maneiras da gente lidar com esse retorno, né. Sim. A gente para quem não nos conhece, né, para fora aqui do podcast, nós 2 somos professores de língua portuguesa, especificamente de redação. Nós trabalhamos na cidade de São Paulo, então a gente vai falar um pouco da experiência nossa, de um lugar de professores de escolas particulares, ensino principalmente ensino médio cursinho, em São Paulo. A Mari também está no ensino fundamental, Isso. mas a gente, lógico, conversa e conhece bastantes profissionais das áreas, então a gente vai tentar também trazer, eh, o que a gente ouve dos nossos colegas que estão passando por isso em outros lugares do Brasil, em outros tipos de escola, em outros lugares. Eu também estou como aluno na universidade, então também falar um pouco de todos, de como que anda a educação brasileira pós 2 anos de pandemia, né. O que que Uhum. sobrou, porque foi um massacre, né, Mário. Eu acho que a gente pode começar aí como que os impactos negativos mais gritantes que esses 2 anos forçados de confinamento trouxeram. Sim. Eu começaria, gente, falando um pouquinho sobre a importância da escola, não só como um ambiente de aprendizado técnico, de conteúdo, né, mas um ambiente muito importante pra convivência, né, e para o desenvolvimento de habilidades diante dessa convivência, né, habilidades Uhum, socioemocionais, como é que eu lido então, né. Eu acho que a escola, ela é um ambiente em que a gente aprende, primeiro, como conviver com o diferente. É o lugar em que, por excelência, a gente aprende a seguir algumas regras sociais que são importantes para o desenvolvimento cognitivo. É um espaço em que a gente pode, ter contato com pessoas muito diferentes da nossa formação familiar. Então, é um espaço importantíssimo de convivência, de maneira geral, né. uhum. E aí, quando a gente, diante da pandemia, vai para um isolamento social, o que a gente vê é que esse aluno que tinha na escola um ambiente alternativo à casa dele, e a gente falou aqui em um dos episódios sobre o home office, né, e como é que foi Uhum. para as pessoas que trabalham, mas para esse aluno também, né, para esse professor, mas principalmente para o aluno, que sai do ambiente escolar e esse ambiente escolar era uma alternativa ao ambiente em casa, né, e ele volta e fica em casa totalmente e convivendo com a família durante muito tempo e com os conflitos familiares de muito perto, né, e sem o contato humano, que é importantíssimo para o desenvolvimento cognitivo, né. E aí a gente pode, claro, né, a nossa realidade a gente lida com alunos mais velhos, mas Uhum. se a gente pega, por exemplo, as crianças, então se a gente pega o ensino infantil que depende quase que 100% do contato físico, porque essa criança ela vai aprender pela imitação, né.
ela vai ver outras crianças fazendo e aí ela se desenvolve. Quem nunca ouviu das mães, né? Ah, depois que ele foi para a escola, nossa, ele começou a falar, começou a andar, começou a fazer várias coisas, né? Cantar, tal. Por quê? Porque a criança precisa dessa imitação, precisa dessa convivência com o outro para conseguir aprender uma série de questões. E aí, quando você tira essa criança desse ambiente, aí a gente vai pensar tanto nas crianças bem pequenininhas mesmo, quanto naquelas que estão em idade de alfabetização, o que você vê é uma perda irreparável, né, assim, é uma perda que não adianta a gente querer recuperar em meses, né. A gente Uhum. ficou 2 anos aí, diante de uma situação muito complexa para essas crianças, né. Isso gerou várias perdas cognitivas, né, mas gerou também uma série de questões emocionais muito profundas, que eu acho que são as 2 questões que a gente precisa olhar, e eu ouso dizer que a gente precisa olhar muito mais para a segunda, do que para a Uhum. primeira, né, muito mais para as questões emocionais do que para as questões de conteúdo. Você estava falando, tem até uma importância grande no desenvolvimento motor, quando você pensa principalmente nas crianças pequenininhas, de como que a escola acaba e os professores, têm essa obrigação até de desenvolver, ajudar a desenvolver, principalmente nas aulas de educação física, nas aulas recreativas, movimentos e desenvolver movimentos na criança que são essenciais, inclusive para a saúde física. Se nós, adultos, tivemos também uma dificuldade enorme de manter uma saúde corpórea, porque a gente estava confinado, a criança que está em desenvolvimento, para ela é mais prejudicial, né. A gente acaba negligenciando muitas vezes a educação física, mas ela tem um papel essencial na formação das crianças, também de formação de sentimento de grupo, de Sim, pertencimento num coletivo. E como uma das coisas que mais me fascina na educação física, principalmente para crianças, e que acabou sendo perdido, é como que um jogo só acontece se todo mundo cooperar e tiver como objetivo o jogo. Ou seja, você acaba aprendendo ali que, você depende dos outros para que aquilo funcione, e que também, se você não fizer, todo mundo vai sair prejudicado. Então tem a questão física, tem a questão emocional, tem a questão de aprender a viver em grupo, desde pequenininho, gente, mas isso vai para toda a escola, né. Pertencimento, então, a um grupo, divisão de tarefas. uhum, Quando você fica isolado em casa, como que fica isso? Acaba caindo nas suas costas o seu aprendizado. Mesmo que a gente ainda não, atividades em grupo são atividades que muito restritas, né, online, que ficou nesses últimos anos. E a questão emocional nem se fala, né, pra todo mundo teve a questão, a dificuldade de lidar com perdas financeiras, perdas pessoais, perdas de tudo, né, foi um período muito tenso para todo mundo, e um período tenso para, aqui o nosso foco, pessoas que estão em fase de desenvolvimento e amadurecimento emocional. sim. É uma quantidade muito grande de peso aí que acabou sendo jogado, nas crianças e nos adolescentes, e que, igual você falou, parece que devia, pelo menos, ser um foco de atenção das escolas agora, até Uhum. mais do que aprendizado técnico, né. Sim. E você falou da questão motora. Gente, eu acho super importante falar isso para os pais que estão nos ouvindo aí, né? E para os professores também, porque acho que é uma sensibilidade que a gente precisa ter nesse momento. Esses alunos, por exemplo, eu sou professora de redação, né? Na maior parte do tempo. No ensino fundamental, eu trabalho com uma disciplina que se chama competências socioemocionais, justamente isso, né? Uhum. E a ideia dessa disciplina é uma disciplina que faz parte da BNCC, né, da nova proposta. Para quem não sabe, a BNCC é a Base Nacional Comum Curricular, que é um documento que foi discutido durante muitos anos até ser aprovado, e que é a base do currículo para todas as escolas brasileiras, sejam elas públicas ou particulares. A partir deste ano, ela entrou em vigor completamente, e a ideia é que a educação esteja toda baseada nesse modelo educacional, né. E a gente, enfim, né, a Base Nacional Comum Curricular é um documento lindo, incrível, maravilhoso, só que quando a gente pensa a realidade brasileira, ele fica um pouco aquém aí, né. E quando a gente pensa um retorno de pandemia, mais ainda. Pode falar um pouquinho melhor disso depois. Eu estava dizendo que eu sou professora de redação, né.
E o que que a gente sente, por exemplo, você estava falando das dificuldades motoras. A reclamação constante dos alunos de escrever. Dói a mão. Pegar no lápis e escrever, fazer um caderno, escrever uma redação. Dói a mão, é difícil. E é claro que dói a mão. Eu Sim. não acho que eles estão. Porque daí eu ouço vários professores falar: esses alunos são dramáticos, eles exageram, que absurdo, eles são preguiçosos. Gente, eles ficaram 2 anos sem escrever nada, tá? Ai, mas eles não deveriam ter ficado. Bom, entre o que eles deveriam e o que eles fizeram, tem um abismo bem grande, tá, gente? Não sei se vocês sabem, mas é bom contar pra vocês. E eu escutei isso dos alunos de uma maneira muito sincera, né? Eu tenho uma relação com eles que é uma relação muito próxima, e muitos deles me disseram, e gente, não são alunos ruins, os melhores alunos, tá? E esses melhores alunos disseram, né? Os melhores alunos do ponto de vista que a gente costuma pensar, né? Aquele aluno que Uhum. tira nota alta, que sempre faz tudo direitinho, né? Depois a gente pode até repensar essa ideia de que é um melhor aluno, mas enfim, no senso comum, né, Uhum. esses alunos que são os melhores alunos, falaram com todas as letras: "Mário, eu fiquei 2 anos sem fazer nada", né. Eu assistia uma aula ou outra, eu assistia as aulas que eu queria, a gente dividia as provas entre nós, um fazia prova de exatas, o outro fazia prova de humanas, todo mundo copiava ou todo mundo copiava o trabalho. E gente, eu tô falando isso aqui porque é o que aconteceu, é a realidade com a qual a gente está lidando. Esses alunos ficaram 2 anos sem estudar, eles ficaram 2 anos sem assistir aula direito. Eles ficaram 2 anos tentando aprender pelo computador. E muitos deles, né, num universo que era: "Ah, eu vou ficar 3 meses aqui, enrolando até eu voltar para a escola", porque a gente não sabia quando a gente ia voltar. Começou, é só uma semana, 15 dias. Aí virou 1 mês, aí virou 2, aí viraram 3, e a gente ficou 2 anos nisso. E aí foram meses até você se adaptar ao online, para todo mundo, para as instituições, para os professores, para os alunos. E agora a gente está voltando para o presencial também com adaptações. Porque, gente, a gente precisa pensar que o ser humano ele vive, a partir de uma inércia emocional. A gente se acostuma com as Sim. coisas e com as situações, né. Então a gente demorou a se acostumar com o online. Quando a gente já estava, parece que organizado no online, aí a gente volta para o presencial e é um grande esforço. Eu vejo para as crianças o esforço que é se comunicar, gente, falar, conversar com os amigos, conversar com os professores, dizer o que elas estão sentindo, dizer das dificuldades de aprendizagem, né. Então, assim, é desde a coisa é muito profunda, porque é desde pegar no lápis e Hum. conseguir escrever por um tempo, né, pelo todo o tempo que essa criança fica na escola, até ela conseguir se comunicar, até ela conseguir, reavivar esses laços com os amigos, com a escola enquanto um ambiente em que ela se sinta bem, né. A gente tá vendo, assim, crianças que estão muito presas em um mundo que elas criaram para elas, porque elas Uhum. ficaram 2 anos sozinhas, né, isoladas. Então é muito difícil, isso gera uma angústia absurda, né. Sim, as crianças, têm relatos, principalmente dos nossos colegas que trabalham com crianças menores, elas crianças que haviam aprendido a escrever, né, com a mão, desaprenderam mesmo, elas não sabem fazer o desenho da letra. Isso. Nas matemáticas não sabem fazer os desenhos das operações simples. Eu vou fazer uma fração, como que é mesmo, professor? Eu coloco o risco onde? Né? É em Uhum, cima, do lado, é embaixo do número, né? uhum. Eu vou fazer lá o sinal de divisão, como que é o sinal de divisão? Tem uma as crianças desaprenderam a mexer com a mão. Gente, se chegou nesse ponto, o que a gente não está vendo é muito trágico, é muito profundo. E o que me chama a atenção, Mari, é que você falou assim: "A gente tem que, falar a verdade aqui, ó". Foram 2 anos parados. O que me chama a atenção é que, parece haver um grande movimento de não aceitar isso, e de negar com todas as forças o que aconteceu. De falar assim: "Isso acontece, tanto por parte da escola, quanto por parte dos pais", do tipo: "Não, mas espera aí, você teve aula online, e nós 2 que tivemos a oportunidade, né, e igual vários outros professores, não são todos, é lógico, de dar aula, gente, o tempo todo. Realmente, começou a pandemia, a gente começou a dar aula online. Até hoje a gente dá aula online, mas fizemos essa transição. Teve aula?
Sim, a gente estava lá, A gente estava né. lá dando aula, sim, Sim, a gente não parou de trabalhar, sim. né. Teve claro, vários professores tiveram que parar, depende da realidade ali, do tanto do professor, da escola, do aluno, depende de várias coisas, mas muitos não pararam. E daí vem esse argumento: "Não, mas espera aí, você não tinha aula online? Você tinha Uhum, aula online, é a mesma coisa do que aula presencial, você devia ter aprendido". A escola cobra isso, os pais cobram isso, e os próprios alunos, e a gente vê isso, principalmente desses que estão tentando entrar no vestibular, de eu devia ter exatamente esse conhecimento do vestibular. Eles se cobram também, afinal de contas está todo mundo cobrando. E uhum. ninguém para falar assim: "Gente, tem um elefante na sala, gigantesco, Exato, que é, sim, os professores estavam lá, sim, os alunos fizeram tarefa, tem aqui uma tarefa comprovando que ele entregou, tem uma prova comprovando que ele entregou". Sim, tem. E daí? A pergunta que tem que ser feita é: "Ele aprendeu alguma coisa?" uhum. De verdade? Porque se a gente não partir da aceitação de que: "Olha, não teve", a gente não vai chegar em nenhum lugar nenhum. Porque a gente não tá olhando para o problema como um problema. A gente tá olhando como, no máximo, um tropecinho. Não, gente, a gente esborrachou no chão. Sim, Parou. A gente entrou em coma por 2 anos. sim. Hum, E eu acho, Alex, eu entendo esse movimento, porque eu acho que é muito angustiante você ficar 2 anos, e a gente viveu isso muito na pele, né. nossa. Você ficar 2 anos se esforçando para aprender uma nova linguagem, um novo jeito, e assim, procurando plataformas, e aprendendo maneiras de tornar sua aula mais interessante, e as escolas investindo dinheiro, Muito. investindo tempo em proporcionar uma melhor experiência para esse aluno em casa. Houve um esforço coletivo muito grande, né. Uhum. Nas escolas Com públicas, certeza. tinha professor que pegava material e ia até a casa dos alunos levar esse material, Sim. né, que se esforçou para que os alunos não parassem de aprender. Então, assim, eu entendo que é muito angustiante olhar para esse esforço todo e falar assim: "Nossa, mas É pouco, né. os alunos não aprenderam. Então, a gente fez tudo isso e a gente criou toda essa força-tarefa coletiva de como é que a gente vai fazer para as pessoas continuarem aprendendo e os professores continuarem ensinando diante de uma pandemia, né. E aí, o que a gente vê é: não, não funcionou. Não do jeito que a gente achou que fosse funcionar, né. Não da mesma maneira. A gente precisava fazer isso? Com Sim, certeza. não tinha como, né. Mas assim, agora a gente precisa lidar com a realidade, que é: tá bom, a gente fez tudo isso, mas a gente tá focando na gente. Eu acho que esse é o erro. A Uhum. escola tá focando nela. "Nossa, eu fiz tudo e esse aluno não aprendeu, o problema dele". Ah, o professor tá pensando: "Eu fiz tudo e esse aluno não aprendeu, o problema dele". Ele que vai ter que dar conta de correr atrás dos pré-requisitos que ele não tem. Eu já ouvi isso de vários professores. Um aluno que está no terceiro ano do ensino médio, um aluno que está no cursinho, ele que vai ter que dar conta de correr atrás dos pré-requisitos que ele não tem. Então eu dou aula de redação, se o aluno vai chegar aqui no terceiro ano sem saber o que é nada, sem saber o que é uma tese, sem saber organizar um parágrafo, sem saber o que que é dissertação, ele que vai ter que correr atrás. Eu vou partir do ponto que eu sempre parti no terceiro ano. E aí que tá nosso erro, gente, Uhum. né. A gente tá focando na gente, né, no que eu fiz. Eu dei aula, a escola ofereceu aula. Tá, gente, mas o aluno aprendeu? Porque no fim das contas, o que importa é: esse aluno aprendeu? E aí os pais cobram desse aluno, seja ele uma criança, né, de 10, 11 anos, um pré-adolescente, seja ele um adolescente quase adulto, 18 aí anos, né, 17, que está no terceiro ano, cobra desse aluno que ele tenha o mesmo rendimento que ele tinha antes da pandemia, que ele Uhum. consiga dar conta de toda a agenda escolar que ele tem agora, tendo que ir para a escola, com todas as disciplinas, com avaliação presencial, né. A escola cobra desse aluno, o pai cobra desse aluno e ele se cobra, como você disse. O que que isso gera, gente? Sem pré-requisito, porque esse cara não tem pré-requisito. Não. Essa é a questão, entendeu? Aí você chega lá, eu chego lá pra dar uma aula pra ele, com a ideia na minha cabeça de que ele tem esse pré-requisito. Aí você vai falar assim: "Nossa, os alunos estão desinteressados. Eles não prestam atenção na aula. Eles ficam no celular". Sim, eles estão desinteressados.
por muitos motivos. Primeiro porque eles acostumaram a assistir a aula deitado na cama, Uhum. né, dormindo na frente do computador. É muito mais difícil a gente reter atenção no online, por isso. Mas também porque eles olham pra aula e eles não entendem nada. Imagina o que é, eu dei esse exemplo semana passada. Imagina o que é você assistir uma aula inteira numa língua estrangeira que você não conhece. Pensa, sem entender nada. Pensa se você vai ter sua atenção ali. Gente, você pega uma língua estrangeira, uma aula numa língua estrangeira, que você não conhece. Fica ali 10 minutos pra você ver se você consegue mais do que 10 minutos reter atenção. Você não consegue. E é o que tá acontecendo com esses alunos. Eles chegam, eles começam a ver ali um monte de coisa que eles não fazem ideia do que significa. Eles não têm o pré-requisito, eles estão falando isso pra gente. Eles falam isso pros professores, eles falam isso pra escola. Bom, aí é problema seu. E aí, o mínimo que a escola faz é recuperação, Hum. é reforço, Ó, é aula extra. Gente, esses meninos já estão ficando na escola o dia inteiro, eles já não estão dando conta de ficar na escola o dia inteiro, né. E aí eles vão ter ainda reforço, recuperação, aula extra. Que hora que eles vão viver, né? É isso que eu não, fico não vive. pensando, né. É isso que eu fico pensando. Você usou a metáfora da inércia e me parece que é tão fácil a gente esquecer disso. Mas, gente, espera aí. Imagine o seguinte, imagine um corpo parado. Aí você quer que esse corpo, do nada, chegue aos 100 quilômetros por hora sem acelerar, sem passar pelo 10, 20, 30, 40. O que que aconteceu? Eles estavam literalmente parados na cama. A Uhum, gente sabe, a gente não precisa mentir, é lógico que é assim, e o adulto que fala: "Ah, não, ao contrário", eu te faço assim, a aposta que se fosse você numa reunião de trabalho que não te interessa, você também estava na cama só ouvindo. Porque a gente sabe que uhum, todo mundo uhum, fez isso, uhum. né. Hum, Ainda mais a criança, né. com certeza. Mas espera aí, ela estava parada, ela ficava dos 365 dias do ano, 365 jogando videogame, ou fazendo, né, TikTok, sei lá, o que for. Elas não estavam estudando. Ninguém começa a estudar num ritmo de sétimo ano do nada. É para isso que existe o sexto, é para isso que existe o quinto, é para isso que existe o quarto. Vai acelerando. Você vai criando o hábito do estudo. A gente perdeu o hábito. E a gente Uhum, perdeu, gente. Isso daí é o mais difícil de ser recuperado e é o mais negligenciado. A abertura afetiva para o conhecimento. A gente acha que a gente é ser racional. Que, ah, não, é só pensar que usei a minha razão, aprendi. A gente se esquece do mais simples e da experiência mais bonita que a gente já teve numa sala de aula, que é: eu aprendi quando eu estava feliz. Eu aprendi quando o professor chegou e o ambiente ficou tão legal que eu aprendi. O que que você aprendeu? A matéria mesmo? Não importa. Se você teve um ambiente gostoso de matemática, não existe: "Ah, eu não gosto de matemática". Se o ambiente foi bom, mesmo aquele que antes tinha uma aversão, ele se abriu afetivamente para esse conhecimento. O que a uhum, gente está fazendo é negligenciar isso, que os alunos não estão afetivamente abertos ao conhecimento, uhum, porque não foi isso exposto. Se a gente não reabrir essa paixão por aprender e a paixão pelo convívio com os outros alunos, né, Mari, porque uhum, eles não estão querendo, muitos estão com dificuldade de conversar com o coleguinha. uhum. Todos nós sabemos e todos nós lembramos que as melhores lembranças, né, as melhores lembranças da escola, da faculdade, que seja, são das conversas com os amigos, é o Sim. corredor. Gente, isso é essencial para o aprendizado, o corredor é essencial, o pátio, ele é essencial para a sala de aula, porque é ali que o aluno vai se abrir para a vida, vai se abrir para o outro, vai se abrir para o conhecimento também. A gente está ignorando isso e está metendo um conhecimento lá técnico, aprende isso, vai, 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 exercício, 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 e não acolhe o Entendi. mínimo. E como que você vai aprender? Eu te respondo, você não vai aprender. Exatamente. É, Alex, você falou isso e eu fico pensando sempre, né, naquela dimensão que a gente discute muito, de educação com afeto, né. E o Paulo Freire fala muito disso, né, de que não existe educação sem afeto.
E o afeto, ele não é só o afeto gostosinho, né? Não. Ele não é só o amorzinho, ele não é só, né, os coraçõezinhos cor-de-rosa. Ele é raiva, ele é tristeza, ele é revolta, né? Tudo isso faz parte da dimensão da educação. Então, quando a escola se torna um ambiente em que os alunos podem manifestar os seus afetos e que a escola acolhe esses afetos e o professor usa esses afetos em prol do aprendizado, a gente tem aprendizado. Isso já era assim, agora é mais ainda, né? Uhum. Esses afetos precisam ser acolhidos. E aí, eu tenho usado muito essa imagem também, que eu acho importante, que é, pega um bicho, né, qualquer, coloca ele preso por 2 anos e depois solta ele no meio dos outros. Pensa vários bichos presos, cada um na sua celinha, na sua jaulinha, e aí você vai e solta todo mundo no mesmo ambiente. O que que vai acontecer? A escola está um lugar mais violento, né. As crianças estão Muito. mais agressivas, os alunos estão mais agressivos. Por quê, gente? Por causa disso, eles ficaram trancados, eles estão com muitos sentimentos represados, né. Eles ficaram ali, presenciaram muitas situações dentro de casa muito violentas, porque estava todo mundo trancado, estava todo mundo angustiado, estava todo mundo com medo. Isso vem para o ambiente escolar junto com eles. Então a gente está vendo que alunos com muita dificuldade de se relacionar e com muita dificuldade de se relacionar de uma maneira não agressiva. Uhum. Então, quando acontece essa relação, essa agressividade entra no pacote. Então, a gente precisa, enquanto escola, enquanto professor, entender algumas coisas. Eles têm um déficit de conteúdo muito grande, então não adianta a gente achar que a gente vai dar aula do jeito que a gente dava antes da pandemia, nas séries e, né, específicas e respeitando a programação, porque isso não tem como acontecer. E se acontecer, gente, espere por alunos desinteressados, dormindo na sua aula, olhando para o celular, né, enfim, ficando Ansiosos. violentos, ansiosos. Quantas notícias a gente tem visto, né, dos alunos passando mal quando vão fazer prova, com crise de ansiedade coletiva, com isso está acontecendo, né, esses alunos estão sendo pressionados de todos os lados, eles estão voltando para uma escola que também quer, no limite do desempenho, correr atrás do tempo perdido. E, gente, eu vou falar, correr atrás do tempo perdido é priorizar a qualidade em vez da quantidade. Não adianta colocar esses alunos em sala de aula o tempo inteiro, aprendendo um conteúdo para correr atrás do tempo perdido, porque eles só vão ficar mais estressados, eles não vão aprender nada. E aí a gente tá de novo, né, varrendo a sujeira para debaixo do tapete. A gente tá de novo fazendo esse movimento de fingir que nada aconteceu e que então a gente tá ensinando. Tá ensinando mesmo? Porque você tá ensinando mesmo, o aluno tem que aprender, né. E o que a gente tá vendo é, eles indo muito mal nas avaliações, eles não, mas por quê? Né, que a gente está cobrando nessas avaliações? A gente está cobrando o mesmo conteúdo de antes da pandemia, nas mesmas séries, considerando que todo mundo tem pré-requisito e que era para eles terem aprendido e eles não aprenderam. Então a gente entra aí numa questão que é complicada, né. Eu acho que Uhum. a escola vai precisar sair um pouco dessa dimensão neoliberal do desempenho, que foi uma dimensão em que a escola entrou, e isso é papo para mais 5 podcasts, né. Mas assim, que é essa questão de desempenho, 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 desempenho. Se o aluno tem que desempenhar, ele tem que ir bem na prova, ele tem que, né, no ranking ser o melhor, e os pais cobrando isso dos alunos também. Eu acho, gente, que a gente vai precisar rever, né. Porque assim, o que vai acontecer? Ou o que está acontecendo? O que a gente está vendo, né? Professores adoecendo, os alunos adoecendo, né, as famílias sem saber o que fazer com esses alunos adoecendo, né. A gente está vendo aí números absurdos de doenças mentais, né, questões psíquicas em crianças. Então, assim, a gente tem um alerta gigantesco aí. Nós vamos continuar seguindo como se nada tivesse acontecido, ou a gente vai parar para olhar com mais sensibilidade para essas crianças, para esses adolescentes, entender o que que a gente, enquanto professor e escola, pode fazer por eles? Eu acho que é um pouco por aí, assim. Teve um episódio que a gente conversou sobre uberização e a gente comentou assim: "Ah, o que a pandemia fez foi acelerar uma tendência que já vinha de antes". Gente, isso acho que vale para quase tudo, né, pra quase todas as esferas sociais, tecnológicas, tudo. Essa tendência, Mari, de, a escola enquanto instituição e os professores ignorarem
o conhecimento atual dos seus alunos seja uma coisa que já tinha, né? Sim. Já tinha de muito antes. Ah, você está no segundo ano de ensino médio, você vai aprender esse conteúdo. Se você não aprendeu antes, o problema é seu. Isso é dito às vezes por professores, mas isso é imposto também muitas vezes aos professores pela instituição de ensino, Sim, com e pelo certeza. Estado, de assim, você tem que cumprir esse conteúdo programático, né. Pra usar uma ilustração, assim, maior, fácil pra gente, você tem que escrever uma redação inteira de 30 linhas. "Mas professor, eu tô com dificuldade de escrever um período de uma linha, uma oração simples". O problema é seu, você tem que escrever 30 linhas. Mas espera aí, se isso já tinha antes, e daí você fala: "Ah não, o ano passado você não fez sétimo ano? Então, isso daqui você aprendeu no sétimo ano, você tá no oitavo, então você". Uhum. Só que não, agora não mesmo. Se antes já não, agora é não ao cubo, É isso. né. Nós mais do que nunca temos que olhar para o que está na nossa frente, né. A gente está simplesmente fechando os olhos para o que tá gritando, e literalmente gritando, né. Uhum. A criança está ali literalmente gritando para você: "Professor, eu não estou entendendo nenhuma palavra. Você falou grego". Uhum. Eu ouço isso toda semana: "Professor, eu não tenho ideia desse conceito que você falou". Uhum. E daí eu lembro, dá vontade de falar, mas não pode, porque dá vontade de falar assim: "Como assim? Isso daqui era pra você ter aprendido no primeiro ano, era pra você ter aprendido na sétima série, era pra você ter aprendido no quinto ano". Daí eu paro e falo assim: "Ops, só que não, ele não É. teve isso". E se eu não parar e falar: "Tudo bem, eu sou o professor dessa série, mas vou ter que retomar aquilo de outra série anterior, porque o meu aluno não está aprendendo", se eu não fizer isso, na próxima aula é aí que ele não vai prestar atenção mesmo. Sim. E vai virar uma bola de neve infinita, de cada vez mais desmotivação, cada vez mais ansiedade, cada vez mais descontentamento. E vai ficar aquele monte de aluno olhando para você com cara de paisagem, Uhum. você olhando para eles com cara de paisagem, fingindo eles que estão aprendendo, você que está ensinando, e no fundo a escola, que era um lugar de aprendizado, se tornou mais um lugar de cumprir tabela. Sim. E aí eu acho importante, Alex, para a gente encerrar, né, essa discussão um pouco, a gente falar então o que que a gente faz, né? Eu acho que Sim. enquanto professores, né? De onde a gente pode partir então para a gente não virar esse cara que vai falar para essa criança, para esse adolescente, ah, mas você já devia saber. Porque eu acho que primeiro a gente precisa colocar lado a lado expectativa e realidade. Acho que tem esse Uhum. ponto, né? O que que a gente esperava receber? Que tipo de aluno? Qual aluno que a gente está recebendo de fato, né? Quem são esses alunos? Qual é a minha realidade? Quem são os alunos que eu tenho? Qual é a matéria que eu ministro? Como é que eu vou organizar ou reorganizar o meu planejamento a partir dos alunos que eu recebi e não da expectativa que eu tenho em torno desses alunos, né? Uhum. Vão partir da realidade. Acho que isso é um primeiro passo muito importante. E o segundo, talvez seja a gente justamente, a gente fez um evento para compartilhamento de práticas, né, em uma das escolas que a gente trabalha. E aí, uma das coisas que a gente focou muito e que foi muito legal, que os professores que compartilharam as práticas trouxeram, né, foi focar nas competências socioemocionais em vez de focar no conteúdo em si. Uhum. Então, se eu dou matemática, talvez nesse momento seja mais importante que o aluno saiba organizar as equações no caderno dele do que ele saiba a equação em si mesmo. Uhum. Porque primeiro ele precisa da organização para depois ele aprender a equação. Então, talvez eu trabalhar organização seja mais importante do que eu trabalhar a matemática em si. Porque se eu não tiver organização, eu não consigo trabalhar matemática, né? Se a gente pensa, por exemplo, na área de redação, mesma coisa. Como é que eu vou, trabalhar com esse aluno escrita, que é uma questão super pessoal, né, que o Uhum. texto representa quem é você, as suas ideias, né, como se você não tem um mínimo de organização de pensamento, né. Então primeiro é ensinar esse aluno a organizar o pensamento dele, de repente em uma linha, em 2 linhas, em um parágrafo, para depois ele escrever uma redação toda, né. Então é isso, é o exercício do pegar na caneta, né, Uhum. escrever, né.
entender como é que organiza o meu raciocínio. Então, às vezes, focar mais no planejamento do que no produto final, né? É fazer tudo devagar. Eu acho que a gente precisa diminuir muito a velocidade. E eu acho que a gente precisa focar em coisas, inclusive, que a gente sabe que os alunos já sabem. E aí a Uhum. gente pega isso que eles já sabem e usa para trabalhar essas competências de organização, planejamento, né? Porque aí eles vão sentindo que eles podem também, que eles têm a capacidade, que eles conseguem. Porque é horrível você fazer, fazer, fazer e não ver resultado, né? Você não vê que você melhora. Você É não vê horrível. que, né? É horrível. Então eles estão se sentindo assim, nossa, mas eu não sei nada. Para quem não sabe nada é desesperador, é angustiante, você não vai partir de lugar nenhum, né? Então como é que a gente consegue trabalhar de uma maneira um pouco mais lenta? Né, e com essas competências mesmo que vão faltar, porque elas ficaram sem serem, treinadas mesmo, não tem como. Então acho que essas 2 questões são nortes aí, né, para o nosso Hum. trabalho dentro das escolas. E a gente já sabe o que vai vir cada vez mais. Gente, a diferença entre expectativa e realidade tem um nome: frustração. É isso. É lógico que nós que damos há muito tempo aula no, sei lá, primeiro colegial, a gente sempre deu aula nesse lugar, a gente sabe, a gente tem expectativa de qual conteúdo que eles já sabem, qual conteúdo que eu vou ensinar. Sim, vamos nos frustrar muito, porque não é isso mais. O desafio nosso, enquanto educador, agora está sendo repensar literalmente a base de todos os conteúdos da escola, porque é isso que está sendo exigido da gente. Se a gente não fizer isso, vai ser frustração mútua dos alunos, do professor, né, e da sociedade como um todo, porque daí sai todo mundo perdendo. Exatamente. Acho que é imprescindível isso, Mari, da gente conversar com outros professores, mais do que nunca. Sim, Se antes a gente já conversava pouco, agora a gente não está conversando nada, mas é agora que a gente precisa conversar mais, sim. de saber o que está rolando no resto, para ver se o que a gente está vendo é coisa ali da nossa sala, porque às vezes existe isso, ou se é uma questão compartilhada. E o que que os outros professores já tentaram, o que que deu certo, o que que não deu certo. Isso é essencial. Sim. E fazer um plano conjunto de trabalhos interdisciplinares e interséries para Uhum. que todo mundo ali naquela instituição converse a mesma língua. Se a gente não conversar a mesma língua, se a gente não abordar os alunos pelo mesmo método, vai virar um caos maior do que já está. Sim. E ouvir o professor e também ouvir os alunos. Eles estão com dificuldade de falar. E a gente Sim. tem percebido isso. Eles estão com dificuldade de encontrar as palavras para expressar os sentimentos deles. Estão com dificuldade de encontrar as palavras para expressar as dificuldades deles. E é aí que você, enquanto educador, e como pai também, tem que abrir ainda mais os seus ouvidos e tentar ajudá-lo a organizar o pensamento sobre o que ele está sentindo, mais do que nunca. Sim. Né? Ouvir esse aluno, ouvir o que está acontecendo e ser observador, atento do que está acontecendo dentro da sala de aula. Né? Uhum. Gente, a gente está falando como se fosse fácil. Esse é o É, maior desafio. E é um desafio sim. grande. E se a gente não reconhece isso como o desafio que deve ser enfrentado hoje, é lógico, a chance da gente ser bem sucedido aí é zero. Sim. Primeiro passo é identificar. E essa questão da escuta ativa, né, Alex, ela é tão importante, eu acho que a gente esquece que a gente foi criança, a gente Sim. esquece que a gente foi adolescente, e a gente esquece como as angústias nessa fase são enormes. A gente esquece como tudo é masterizado, né, a gente pode pensar assim. Então, enquanto pais, enquanto professores, é ter uma escuta ativa, uma escuta atenta, sem julgamento. Antes de julgar: "Ah, mas você devia saber. Ah, mas você devia". Devia, gente, é o mundo, né, deveria é o mundo do ser. O mundo do ser, a gente não consegue nada dele, a gente precisa lidar com a realidade. Pra gente saber qual é a realidade, a gente precisa ouvir os alunos, né. A gente precisa realmente ouvir os alunos. E aí, gente, eu não tô aqui nessa de: "Ah, então os alunos vão mandar na escola e não sei o quê", não é isso que eu tô dizendo. Não é Eu acho que obedecer. não, não é obedecer os alunos. Eu acho que a gestão e os professores e os pais têm aí um espaço que é um espaço de trazer limites para esse aluno, porque esses limites são uma forma de amor, são uma forma de afeto e são importantíssimos para o desenvolvimento.
mas ouvir os alunos com atenção e levando de fato em consideração o que eles estão falando é muito importante. Senão a gente não vai sair do lugar. É o que você falou, a gente vai ficar fazendo uma coisa, né, que na aparência é uma e de fato é outra. Então esse aprendizado não vai acontecer. E aí todo mundo sai prejudicado. Os pais saem prejudicados, a escola sai prejudicada, os alunos e a sociedade de maneira geral. Porque a gente tem uma formação deficitária de uma geração inteira e que a Sim. gente não deu conta de, né, lidar com. Eu acho que a gente vai precisar repensar, de fato, as nossas metodologias todas aí, né. Bom demais. É isso. Gente, neste episódio nós encerramos a primeira temporada do Logomaquia, uma temporada de experimentos, de conhecimentos para todos nós, né. Vocês nos conheceram, muitos que ainda nos não conheciam, nós conhecemos esse novo espaço de comunicação, né, Sim. que é o podcast. Esperamos todo mundo para uma segunda temporada que está sendo planejada com muito carinho e tenho certeza que vai ser muito interessante para todo mundo. Sim, tenho certeza que vocês vão gostar muito, vem uma novidade incrível aí na segunda temporada, e a gente conta em breve, vou deixar aqui um suspense, né, Alex. Sim. A gente conta em breve o que que a gente vai fazer, mas serão conversas muito incríveis que tenho certeza que vocês vão curtir muito. E queria agradecer, né, todos os Muito. convidados que tiveram aqui com a gente e também todo mundo que ouviu todos os episódios aí da temporada. Se você ainda não ouviu todos, faltou algum, vai lá fazer lição de casa pra gente conseguir continuar as nossas conversas semanais por aqui, tá bom? É isso, o carinho, o apoio, os comentários que vocês fizeram mantém o nosso projeto agora ainda com mais força. Muito obrigado para todos os nossos ouvintes. É isso. Um beijo, gente. Até a próxima temporada. Tchau, tchau.